As tertúlias, conversas com princípio e fim, estão de regresso, uma vez que nos meses de julho e agosto não ocorreram estes eventos e voltamos então às nossas habituais tertúlias. Desta vez estamos no escritório da doutora Carla Santos, consultora em turismo rural. A nossa presença hoje fica a dever-se ao facto do tema da 55ª tertúlia estar relacionado com o turismo sénior e do qual o turismo rural faz parte. Iremos ouvir dois convidados, um deles é a doutora Carla Santos e o outro é o doutor Branja, do ISCE. Já se sabe que as tertúlias têm lugar na Sociedade Musical Odivelense às 16h30, na última quarta-feira de cada mês, desta vez no mês de setembro, calhará no dia 25. Com esta conversa com a doutora Carla Santos, no fundo, o que nós pretendemos é que se faça uma sinopse da referida tertúlia. Muito obrigado por nos ter recebido e disponibilizado o seu tempo. E vamos então começar. Afinal, o que é o espaço rural? O que é o turismo no espaço rural? É assim, nós podemos fazer aqui uma definição muito objetiva e muito pragmática e dizer que turismo no espaço rural, no que toca ao alojamento, são unidades que estão inseridas em espaços rurais, que têm uma ligação forte com o mundo rural ou com a agricultura, ou então unidades que de alguma forma estão inseridas num espaço com uma paisagem ou com um ambiente apenas rural, ou seja, não há aquela ligação propriamente dita à agricultura ou à terra. Isto porquê? Porque há muita ideia que turismo rural são aquelas casinhas no meio do campo. Não. Temos o exemplo do turismo rural na Costa Vicentina, que estão junto à praia, ou seja, tem que se tirar aqui muito a ideia de que, desmascarar a ideia de que o turismo rural são as casas no meio do campo, do monte, das cabinhas, e não é nada disso. Exato. Com a sua experiência, nota-se que este tipo de empreendimento está a crescer? As unidades de turismo no espaço rural têm estado a crescer, não só no nosso país, mas a nível europeu também. Para ter uma ideia, na Europa existem cerca de 230.000 unidades de turismo no espaço rural. Portugal representa 0,5%, estamos a falar de cerca de 1.200, 1.300 unidades em Portugal continental e ilhas. Muito bem. Que tipo etário escolhe o turismo no espaço rural? Jovens, séniores? Depois na tertúlia vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, mas dentro do turismo no espaço rural nós temos várias subcategorias ou categorias de alojamento. E por tipo de alojamento assim se define o target, mas posso lhe dizer que, de um modo geral, estamos a falar de uma classe etária acima dos 35 anos, classe média alta, e que, por norma, procuram 2-3 dias de descanso, 2-3 dias de contacto com a natureza, longe do rebuliço citadino e longe daqueles grandes empreendimentos hoteleiros. Muito bem. Diga-me, qual é a sua opinião em relação à época que estes empreendimentos são escolhidos? A época do ano, primavera, verão? É assim, a sazonalidade acontece no turismo no espaço rural como acontece no seu setor-mãe, que é o turismo. Portanto, temos a época estival, que é a época mãe, a época alta, e temos aquelas alturas festivas do Natal, da Páscoa, que são, mas sem dúvida que o verão é o ponto alto, seja no turismo no espaço rural ou em qualquer outro tipo de... Muito bem. Como é que desenvolve diariamente a sua tarefa? Isto é, procura os locais? É assim, a Brand Choice, tal como as unidades de turismo rural, que estão muito ligadas, são unidades que têm uma ligação muito vincada à região, muito sincera, nós também temos essa política. Ou seja, nós temos accounts, pessoas que vão ao encontro dos proprietários das unidades e são pessoas da terra, da região. Ou seja, nós temos accounts na região norte que são do norte,
nós temos accounts na região do centro, que são do centro e por aí fora. São pessoas da terra que conhecem a terra, que têm proximidade com a localidade. O contacto feito às unidades só é feito depois de ser feita, e passo assim a palavra, uma análise à comunicação que a unidade faz. Pois, os proprietários desses empreendimentos, ou futuros empreendimentos, vêm ter com vocês, ou o vosso marketing? Existem proprietários que, por conhecerem o trabalho da Brand Choice, nos procuram, por iniciativa própria, e depois, obviamente, temos o contacto direto dos nossos accounts aos proprietários, no sentido de fazer um levantamento das necessidades de comunicação que esses proprietários têm, no que toca às suas unidades. Essa valorização desse empreendimento é dada por vocês em função, por exemplo, das infraestruturas que os mesmos têm? Nós fazemos um levantamento da comunicação que a unidade faz, ou seja, vou-lhes dar exemplos muito simples. Imagine, tem uma unidade em que você tem uma unidade, portanto, um alojamento. A primeira coisa que se faz é, vamos ver se este proprietário tem, por exemplo, um site. O site é um cartão de visita virtual a nível mundial. Vem um cliente da Alemanha, da França ou de Portugal, a primeira coisa que faz ao pesquisar é tentar perceber se existe esse cartão de visita virtual, ou seja, uma porta de entrada que dê a conhecer a unidade. Depois tentar perceber se é uma unidade, primeiro que tudo, antes do contacto e primeiro que tudo, só trabalhamos com unidades que estão licenciadas. Isto porquê? Porque dentro do turismo, no espaço rural, como noutros setores, existe muita atividade paralela. E nós só trabalhamos com licenciados. Estava a dar o exemplo este exemplo do cartão de visita, que é uma página web, mas também as redes sociais, o contacto ou a relevância que a unidade é dada pelos mídias nacionais ou internacionais, tentar perceber se a unidade tem coisas tão simples como material promocional para poder entregar aos seus clientes, tentar perceber que tipo de relação é que os proprietários têm com os seus clientes durante e depois da estadia na unidade. Portanto, há um espectro imenso de avaliação ao nível da comunicação. Após o levantamento das infraestruturas, e na vossa opinião, acham que realmente é uma boa infraestrutura? O contacto com o cliente é feito através do espaço rural, ou a vossa empresa desliga-se, sai do processo? Está a falar já na fase, por exemplo, eu quero alugar um espaço, vou ter com vocês, ou... Eu costumo dizer, a Brand Choice é uma agência de consultoria em comunicação e marketing como outra agência qualquer. Aquilo que nos diferencia das agências que estão no mercado é que só trabalhamos um segmento de mercado, que neste caso é o turismo no espaço rural, ponto. Ou seja, nós não somos intermediários em venda, nós não fazemos venda, não somos nenhum portal, ou não temos nenhum portal... Daí a razão da sua ideia de que a pessoa ou o empreendimento deve ter um site através do qual depois faz os pagamentos. Ter um site, deve ter parcerias com, já que estamos a falar de unidades rurais e que tem que ter uma ligação muito vincada à região e ajudar no desenvolvimento da região, ter parcerias, por exemplo, com restaurantes, com empresas de animação turística, com, um infindável número de parceiros possíveis e também, obviamente, e é muito importante não descurar isto, uma ligação direta com operadores de viagens, que são eles que ajudam a dar visibilidade e a vender as unidades lá fora, junto de outros agentes de viagens. Ok, agora diga-me, onde é que eles estão, esse espaço rural está implementado, por exemplo, em centros habitacionais, em centros históricos, em herdades isoladas? Tal como eu disse há pouco, nós na tertulia vamos ficar a perceber que o turismo no espaço rural tem várias categorias de alojamento e mediante as categorias de alojamento assim elas estão distribuídas. Podemos falar, vou dar um exemplo, turismo de habitação. Turismo de habitação, você vai para a zona do Minho, de Portugal, o turismo de habitação está, por exemplo, inserido na cidade de Braga, ou Campo de Lima. São unidades que não têm que estar obrigatoriamente num espaço isolado.
Se formos para as casas de campo se calhar sim, isso já acontece, estão num espaço mais isolado, no meio do campo, da vegetação, o que seja. Se formos, por exemplo, não se fala muito disto, mas nós temos os parques de campismo rural. Os parques de campismo rural ainda mais isolados estão de tudo. Portanto, dependendo da categoria da unidade, assim é a sua localização. Hoje em dia, creio que temos já bons parques de campismo. Temos, sim. Muito bons, já com piscinas, com boas infraestruturas, bons restaurantes, etc. Muito bem. O seu negócio, isto é, em termos de empregados, de colaboradores? Nós temos os accounts, como lhe disse, que são o primeiro rosto da Brand Choice junto dos nossos potenciais clientes, junto dos proprietários das unidades de turismo no espaço rural. São eles que fazem o primeiro contacto, que fazem o primeiro levantamento das necessidades de comunicação dos proprietários. É feito um briefing para, como eu costumo dizer aqui, para a central, que é para Lisboa, onde nós temos pessoas na produção que fazem um plano de comunicação, desenvolvem uma estratégia de comunicação, que é apresentada ao proprietário, e depois então é discutido e decidido que passos é que vão ser dados. Muito bem. Creio que podemos ficar por aqui. É evidente que na tertúlia vamos ter a oportunidade de ouvir a doutora Carla Santos com mais detalhes, e para si que nos está a ouvir, não se esqueça que no dia 25 de setembro, na Sociedade Musical Odivelense, às 16h30, terá então lugar mais esta tertúlia, cujo tema é, julgo eu, bastante interessante, até porque regressámos há pouco de férias. Para a doutora Carla Santos, uma vez mais, muito obrigado pela sua disponibilidade e fico então a aguardar a sua visita. Muito obrigado. Claro que sim.